Então, bom, vamos lá. Bom, boa tarde, meu nome é Margarete, eu sou assistente social aqui do Núcleo de Convivência de Idoso Nosso Lar, o NCI, né? Hoje nós estamos aqui com a Conceição Lingato, né, que é assistente social, e hoje atua como docente e também membro do Fórum Moca, né? E aí agora eu vou pedir que a Conceição se apresente, né, um pouquinho mais, porque eu dei uma, assim, só uma geral do que ela é, tenho certeza que ela fez muito mais coisas. Então, que se apresente, né? Bem-vinda, Conceição. Obrigada. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, que nos foi dada pelo NCI Nosso Lar, na pessoa da Rosana e da Margarete, que está aqui conosco, né? Bom, eu sou Conceição, sou assistente social, eu estou aposentada, né? Trabalhei 37 anos na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Assistência Social. Me aposentei nos últimos 10 anos, trabalhei na região da Moca, né? Então, na SAS Moca, mais especificamente no CRAS Moca. Então, me aposentei da prefeitura. E antes de aposentar mesmo, eu já tinha começado a dar aula, né? Na Faculdade de São Paulo de Serviço Social, onde eu estou até agora, né? E tenho, assim, formamos o fórum, né? Sou da comissão organizadora do fórum, né? Sou uma das coordenadoras do fórum. E que mais que eu posso falar de mim? Tem depois de um certo tempo, assim, bem agora no final, há uns 4, 5 anos atrás, eu descobri um interesse pela questão indígena, né? Eu tive uma aluna indígena no curso de serviço social e eu tive a oportunidade de fazer a orientação do TCC dela sobre as políticas públicas para a população indígena, e aí comecei a me apropriar desse universo. Então, hoje eu vou até a aldeia, eu estou militando na questão indígena. Que bacana! Acho que é isso. O que mais posso falar? Acho que tá bom, né? Para uma apresentação, tá bom. Muito, muito interessante, inclusive, essa questão do povo indígena é uma informação bem bacana, né? Para quem se interessar também. A minha aluna chama Tamiquan Tixi Pataxó, né? Olha, Vou falar um pouquinho disso enquanto a dona Neide entra. A aldeia que eu frequento e onde a Tamiquan mora, né? sim. Ela fica dentro do lado do Parque do Jaraguá, aqui dentro da cidade de São Paulo. Olha que interessante. Dentro da cidade de São Paulo, nós temos 6 aldeias indígenas, né? E essa aldeia dela é uma aldeia que, assim, você tem que entrar dentro da mata do parque para acessar a aldeia. É muito interessante. Se algum dia vocês quiserem, eu posso trazer minha aluna, minha ex-aluna, né? Agora minha colega de trabalho, já é assistente social formada, para falar da questão indígena. Ela é muito boa. E como a gente está falando de fórum, né? A gente pode, quando o fórum retornar, a gente pode levar ela até o fórum, que vai ser um dos assuntos bem interessantes que os idosos vão gostar de saber disso. Sim, né? eu já tinha feito convite para ela. Só que aí, com a história da pandemia, nós perdemos um pouco o rumo das coisas, né? As coisas foram ficando adiadas até quando, não sabemos. Mas eu já tinha conversado com ela e ela se propôs, inclusive, de fazer uma exposição da arte indígena que ela faz. Né? Ela faz coisas maravilhosas, né? Em madeira, em contas. Que bacana. Bom, Conceição, vamos dar continuidade, né? Enquanto isso, assim que a dona Neide entrar, ela se apresenta. Sim, E a gente eu vai acho dando que a gente pode continuidade. dizer que a dona Neide é da coordenação do fórum junto comigo, né? Vamos adiantar um pouquinho para o pessoal saber. A dona Neide, ela é uma das pioneiras do Fórum Moca. Aliás, a ideia do Fórum Moca surgiu dela, né?
e ela, juntamente com uma comissão, né, da qual nós fazemos parte, nós somos em 8 pessoas, coordenamos o fórum. Então, nós temos a Beth, o Jurandir, o seu Alexandre Pato, a Priscila, a Margarete, que aqui está conosco, a Marlene, eu e a dona Neide, né? Então, nós somos em 8 que fazemos essa orientação do fórum. Na realidade, acaba, por conta da facilidade, eu e a dona Neide acabamos encabeçando algumas atividades como coordenação. Ficam as duas como coordenadoras, né? Mas quando o poder público pede o nome dos coordenadores, sempre vai o meu e o da dona Neide. Mas eu quero deixar aqui claro que a gente deve... O trabalho da coordenação é feito por essas 8 pessoas e a gente não conseguiria tocar o fórum se não fosse essa comissão maravilhosa. Que bom. Que bom. A Beth está aí, tá com a gente também, está ouvindo isso, né? Beth, um beijo para você, minha linda. Nossa comissão... Todas vocês são maravilhosas e tudo que a gente conseguiu no fórum foi graças ao trabalho dessa comissão. Então, aí vamos fazendo as perguntas, né? Então, como que você diria que surgiu a ideia de criar o fórum? Então, a ideia do fórum é da dona Neide. A dona Neide, ela é a matriarca do Fórum Moca. Sim. Eu, como já disse, eu trabalhava na prefeitura, né? Então, encontrei com a dona Neide em vários eventos, porque a dona Neide é uma pessoa, assim, extremamente atuante na questão do idoso. Quando ela entrar, ela vai se apresentar e vai falar. E aí, encontrei com ela, uma época, numa conferência, e ela falou, nossa, você é do CRAS Moca, precisamos formar o Fórum Moca, porque a cidade toda tem fórum, e a Moca tem muitos idosos, e eu moro na Moca, e eu, então tá bom, tal. Mas sabe como é, né? Você tem a rotina do dia a dia, os compromissos, e aí aquilo acabou ficando perdido na minha cabeça. Aí encontrei com ela, daí acho que um ano, de novo, ela, não, porque precisamos montar o Fórum Moca, insistindo e falando, aí me convidou para a reunião do Colegiado Leste. Chegando no Colegiado Leste, ela falou, eu levei até alguns idosos, porque na época eu tinha um grupo de idosos no CRAS Moca, né, que eu fazia o atendimento. E aí, nesse dia, ela falou, vamos marcar uma reunião. Então, marcamos uma reunião. Na época, a gente tinha um assistente social da Casa de Clara, que participava do colegiado, que é o André Amário também, que é uma pessoa muito querida e foi muito importante no início do fórum, que fez a intermediação entre a vontade de montar o fórum e a Casa de Clara. Aí nós fizemos uma reunião na Casa de Clara com algumas pessoas e a Cecilinha, que representava o colegiado. Depois vou explicar o que é o colegiado, né? E aí saiu a ideia de formar o Fórum Moca. Então, começamos nessa comissão trabalhar para montar o fórum, né? Isso começou em torno de outubro de 2018. Fizemos várias reuniões, convidamos algumas pessoas para ajudar na inauguração, e em fevereiro de 19 a gente inaugurou o fórum, que funciona na Casa de Clara desde então, né? A Casa de Clara nos cedeu espaço para as atividades do fórum, e aqui a gente também já quer... A dona Neide ia fazer o agradecimento, mas vamos deixar aqui de público nosso agradecimento para a Casa de Clara, que nos cede o espaço todos os meses para que a gente faça a reunião do Fórum da Moca, ali pertinho do metrô Belém, na Rua Serra de Jairé. Ai, que legal. Então, quando começou, a primeira reunião foi lá na Casa de Clara, em fevereiro de 2019. A primeira reunião foi em outubro de 18. A primeira reunião. Agora, a inauguração do fórum
Foi em fevereiro de 19. Isso. Sim, e pelo que eu sei, tinha mais ou menos umas 100 pessoas nessa Nossa, foi uma inauguração. inauguração muito bonita. A gente tinha mais de 100 idosos na inauguração. A gente contou com a presença de várias autoridades, né, para formalizar. Foi uma cerimônia assim bem formal. Veio o prefeito regional, na época era prefeito regional, veio a Secretaria de Direitos Humanos, a Sandra participou. Então, eu não vou citar o nome de todos, porque minha memória já não. Eu vou correr o risco de esquecer alguém importante. Mas então, assim, foi uma mesa muito bonita e a gente inaugurou oficialmente o Fórum Moca e estamos aí até hoje trabalhando pelos idosos da região da Moca e da Leste, né? Uma vez que o Fórum Moca faz parte do que eu falei lá atrás, do Colegiado Leste. O Colegiado Leste se reúne uma vez por mês e é a união de todos os fóruns da Leste. Então, junta Moca, Vila Prudente, Guaianazes, Cidade Tiradentes, e ali a gente procura discutir assuntos que são de interesse da Zona Leste. Normalmente, no Fórum Moca, a gente vai discutir assuntos que são de interesse geral ou de interesse do morador da Moca regional, né? Não o bairro da Moca. Quando a gente fala Fórum Moca, ele vai abranger o quê? Pari, Brás, Tatuapé, Água Rasa, Moca e Belém. Então, esses 6 distritos são atendidos, vamos dizer, pelo Fórum Moca. Só que a gente tem, assim, uma visão um pouquinho mais, uma visão ampliada do que é pertencer a um fórum, né? Então, se você trabalhou na Moca, foi atendida na Moca, mas de repente você mudou para Itaquera e quer continuar frequentando o Fórum Moca, nós estamos de braços abertos. A gente acha que é importante que o idoso frequente onde ele se sente bem. Sim. Onde ele se sente acolhido, né? Onde ele se sente representado. Então, nós não somos assim, não mora na regional da Moca, não pode vir. Pode. Você tem vontade de conhecer? Venha conhecer. Você gostou? Pode vir nas nossas reuniões, são super abertas. A gente tenta ter esse ar de democracia na participação. Nós já tivemos várias pessoas de outros fóruns, de outros bairros até, né, nas nossas reuniões. Na nossa própria comissão, a gente tem pessoas que eram da Moca, mudaram e continuam trabalhando pelo Fórum Moca, porque ficou aquele carinho, né? Se sentiu acolhido, se enxergou naquele lugar. Então, não tem sentido mudar para outro lugar, né? Se identifica também, né? Isso é importante também. Porque o fórum, né, Margarete, ele tem uma característica até um pouquinho parecida com o NCI, né? Ele faz essa acolhida desse idoso, né? Sim. É um lugar para você conviver, para você trocar experiências, né? Então, se você se sente bem naquele local, não tem por que você estar procurando outra referência, não é? A gente percebe, assim, que no fórum, né, os idosos ali, com essa acolhida que você está falando, eles sentem que eles têm voz também, eles podem falar aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles estão vendo fora dali, né, da região que eles estão morando, então eles sentem que eles têm a liberdade de falar ali, né? Então, isso é muito bacana. Olha, quando nós montamos o fórum, né, a gente montou porque o fórum, ele é um espaço, como você disse, onde o idoso tem que ter voz, né? A gente, quando pensou o Fórum Moca, a gente não pensou num fórum que tinha um formato de o idoso vai ali para a gente fazer uma palestra e ele vai para casa. A gente pensou um espaço onde ele pudesse se colocar, onde ele pudesse reivindicar, onde ele sentisse que ele tinha uma voz e que essa voz estava sendo ouvida.
Então, eu não sei se eu vou me adiantando, mas se eu for me adiantando, você vai me monitorando aí. Tá bom. A gente procurou trabalhar no fórum com vários momentos. Então, nós dividimos o tempo que a gente tem de fórum, que é das 2 às 4, a gente dividiu em momentos. Então, dividimos lá em 4 momentos. Então, o primeiro momento é o momento da acolhida. É aquele boa tarde, sejam bem-vindos, que é a dona Neide que faz, né? Nossa matriarca aí. Ela faz a acolhida de todos os idosos, ela agradece. Então, esse momento é um momento rápido, mas é importante para que os novos, né? A gente sempre pede, quem é a primeira vez? Aí a pessoa levanta a mão e ela diz, seja bem-vinda, volte sempre. Então, esse momento a gente chamou de acolhida. Como a gente tinha a vontade de que o fórum fosse um espaço de participação, a gente pensou como a gente ia trabalhar com os idosos para que eles pudessem ter muita informação sobre o universo do idoso. Então, a gente pensou de fazer um momento formação, né? Esse momento formação é um momento que a gente prepara todo um material, a comissão prepara um material e a gente faz como se fosse uma aulinha. E essa aulinha começou quando? Começou lá atrás, quando a humanidade descobriu o idoso, né? Quando a humanidade se sentiu velha. E vem trazendo essa história, e nós vamos trazendo essa história até os dias atuais. Claro que a gente resumiu, né? E aí a gente procura fazer um material assim super visual, para que a gente perceba a informação. Procuramos fazer uma coisa que não seja chata, não seja chata, mas é um momento assim, de que a gente está passando informação. Então, nós já começamos a discutir o Estatuto do Idoso, já discutimos a política nacional, nós vamos discutir tudo. A nossa proposta era de iniciar a leitura do Estatuto do Idoso, item por item. Porque às vezes a gente fala, o Estatuto do Idoso, mas a gente não leu o tempo todo. Então, o fórum teria esse momento. E então, a gente ia ler tudo. Quando a gente chegasse na atualidade, aí nós iríamos chamar alguém da saúde, alguém da assistência, alguém da habitação, para trabalhar os assuntos de interesse dos idosos, né? Ia ser feita uma consulta. Tudo que a gente faz no Fórum Moca, a gente faz consultando os idosos, abrindo o canal de participação. Então, nós criamos um momento para que o idoso reclame. Coloque reclame, coloque um elogio, coloque a sua opinião sobre alguma coisa que está acontecendo. E aí o fórum vai fazer uma intermediação. Então, vou dar um exemplo. O idoso chega lá e fala, olha, a minha rua está esburacada. O fórum não tem poder de mandar consertar a rua, mas o fórum encaminha para a subprefeitura aquela denúncia, né? Então, fizemos um concurso no fórum. Como chamaria esse modelo, esse momento? Esse momento, Momento Idoso pela Justiça, com o nome até pomposo. Então, a gente abre a palavra, a pessoa se inscreve e ela faz a denúncia. Ou ela faz um elogio, ela chega lá e fala, olha, eu quero elogiar o NCI, vamos pegar aqui que nós estamos no NCI Nosso Lar, a iniciativa de fazer live durante a pandemia, porque assim a gente se sentiu participando, a gente pode ver as colegas, não é? Ela pode elogiar, então não é só uma crítica, é um momento de voz, você pega o microfone e você vai poder falar o que você quiser, né? Se for um elogio, o fórum também vai levar, vai fazer uma comunicação para o NCI que ele foi elogiado lá pela iniciativa das lives. Então, o fórum faz essa ponte entre o idoso e o poder público, e as políticas públicas. E aí, na medida do possível, né, a gente tem algum sucesso ou não. Por exemplo, nós temos um caso de sucesso que a senhora
falou de uma árvore que já fazia não sei quanto tempo, que ela pedia para podar, aí nós fizemos a comunicação para a subprefeitura, e depois no próximo fórum, não, 2 fóruns depois ela veio e falou, eu queria agradecer que podaram a árvore, a gente ficou super contente, né? Então, esse momento. E depois também que a gente termina a reunião do fórum, a gente tem um café comunitário. A Casa de Clara, que nos cede o espaço, sempre oferece o café, e aí a gente conta com os nossos parceiros, né? Iniciei Nosso Lar sempre leva um bolo, uma torta, um salgadinho, o outro NCI leva um bolo, alguma coisa. O próprio idoso, a gente conversa com o idoso e diz, você pode trazer um pacotinho de bolacha, ou não pode trazer nada. Depende, nesse mês dá para eu levar, no outro não dá. No fim, acaba saindo um café muito farto. Fica mesmo. Uma coisa, e quando você olha, tem tanta coisa para comer na mesa que nós nem damos conta. Aí tomamos um chazinho, um café, e às 4h30 todo mundo vai embora, para não pegar a condição lotada, né? Então, eu acho que a gente está tentando fazer um momento de acolhida, de convívio, um momento gostoso uma vez por mês, né? Ô, Conceição, bacana a sua informação. E nós temos uma pergunta aqui, que eu vou colocar, o Carlos Prudêncio, apareceu para você aí? Sim, pergunta. Está perguntando se atualmente, nesse tempo de pandemia, se tem reuniões presenciais. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta para ele, por favor. Então, Carlos, nós achávamos que a gente estaria voltando, né? Mas como a coisa não caminhou, né? Enquanto não tiver a vacina, a gente não tem como fazer presencial, porque a gente tem um espaço e para concentrar 60, 70 idosos, né? Seria muito risco. Nós não fizemos ainda reuniões virtuais. A iniciativa que a gente pensou em tomar e que a gente está fazendo, nós vamos montar um grupo de WhatsApp para o fórum, com todos os componentes do grupo, do fórum. E aí, nesse grupo, a gente vai poder saber um pouco mais da realidade de cada idoso. Talvez a gente consiga fazer uma interação pela internet. Eu acho assim que foi muito importante essa live aqui do NCI Nosso Lar, porque a gente, por exemplo, não tinha pensado numa live pelo Facebook. Agora, antes de começar um pouquinho a reunião, eu falei para a Margarete, nossa, essa ideia é tão boa, vamos copiar. Daqui um tempo nós vamos fazer uma live do fórum. O fórum tem uma página no Facebook, né? E eu acho que a gente tá na nossa ideia, nós estamos conversando com a comissão de fazer uma live, como nós estamos fazendo hoje. Eu acho que vai ser importante a gente copiar a experiência aí do parceiro Nosso Lar, né? A Margarete, que está na nossa comissão, já vai ficar encarregada de montar a live, de montar toda a estrutura, né? O que dificulta um pouco é porque a gente tem muito idoso que só tem telefone fixo, né? Uma grande parte não tem celular, então a gente vai pensar, mas no momento nós estamos sem reunião. A dona Neide tinha entrado aqui e eu esperei você concluir a sua fala para poder adicioná-la, mas ela saiu novamente. Então, fazer com que ela... Talvez a dona esteja tendo um pouco de dificuldade, porque ela comprou uma câmera nova para o computador. Não, ela chegou a entrar, estava aqui, mas se eu adicionasse, ela ia acabar entrando no meio da sua fala. E ela está entrando aqui novamente, ó. Eu vou adicionar para ela já aparecer. Assim que ela... Quando ela entrar, a gente deixa ela se apresentar. Isso. Então, já respondeu aí a pergunta do Carlos, né? Foi muito bem respondido. Obrigada, Conceição. Tem mais uma aqui, que é a da Rosângela, que é a nossa oficineira aqui da NCI. Como que
faz para participar? Né, para ser integrante desse grupo. É Rosângela, né? É Rosângela. Rosângela? Ah, tá. Rosângela, assim, nos tempos normais, a participação era aberta, você pode ir na reunião, você pode ir uma vez, duas, três. A gente tem uma ficha de cadastro. Quando você chega, nós temos uma equipe que faz a tua recepção e fala, olha, nós temos uma ficha de cadastro. Se você quiser se cadastrar, porque se tem alguma novidade, a gente manda por e-mail, alguma coisa, não é obrigatória, né? Mas é importante que a gente tenha, porque quando tem algum evento, a gente comunica, ou por telefone ou pelo e-mail. Em tempos normais, você iria na reunião e se cadastraria. Agora, nós vamos deixar aqui o contato para que as pessoas que tenham interesse em fazer parte desse grupo de WhatsApp, a gente possa adicionar, né? Então, você pode deixar aí na mensagem o seu celular, a gente vai te adicionar, alguém do fórum vai entrar em contato, vai se identificar, vai te adicionar no grupo do fórum, e aí vamos participando de forma virtual, né? Quando está presencial, se você quiser, você preenche seu cadastro. Mas agora, em tempos de pandemia, a gente não vai fazer cadastro, a gente só vai adicionar no grupo, até para não ficar confundindo e achar que nós estamos fazendo um cadastro sem necessidade, pegando algum dado. Porque quando você está no fórum, você está preenchendo a ficha lá, você sabe para que é, né? Então, nós não vamos fazer isso por telefone. Nós vamos simplesmente adicionar num grupo de WhatsApp. E vai ser um grupo, como a dona Neide colocou, assim, é um grupo de amigos, né? Um grupo de jogar, bater papo, jogar a conversa fora, de dar bom dia, de dar boa tarde, de dar boa noite, né? E se tiver algum assunto oficial, nós vamos comunicar também. Mas vai ser um grupo só para a gente não se sentir tão sozinho. Ê, dona Neide! Bem-vinda, dona Neide. E está demorando um pouquinho para chegar lá a nossa fala para a dona Neide. Dona Neide, então, ó, vamos aproveitar, a senhora se apresenta aí, aumenta um pouquinho o seu som, porque está bem baixinho, ou é o meu, não sei aqui. Se apresenta aí se apresenta para a gente, dona Neide. Boa tarde, dona Neide. Ela está sem som. Está sem som, caiu de novo. Ela vai arrumar. Quando ela arrumar, ela entra novamente e a gente vai tentando administrar. E o Carlos colocou já o e-mail dele, o telefone dele, ele quer fazer parte desse grupo. Quem tiver, como a Conceição falou, quem tiver interesse, já pode colocar. Está te ouvindo, dona Neide? Tá um horror. Tá brigando com o telefone. Tá baixinho, dona Neide. Não. Tava com som e de repente saiu. Acho que ela tinha uma pessoa lá ajudando ela. Ela coloca em algum lugar que tampa o microfone, eu acho. O ideal seria colocar o fone de ouvido. Bom, então o Carlos colocou o nome dele. Ótimo, seja bem-vindo, Carlos. Nós vamos montar o grupo. Isso, aí as outras pessoas vão estar colocando, né? Você pode colocar nos comentários seu telefone, seu e-mail, que nós vamos estar criando esse grupo, né?
e incluindo, inclusive, seu e-mail no grupo também, tá bom? A Conceição mencionou que o fórum se reúne uma vez por mês na Casa de Clara, né? E aí, como já foi falado, se você tem interesse, você coloca aí para poder estar participando futuramente, quando nós voltarmos, né, para as atividades presenciais, porque ainda estamos só online, né? Como ela falou também, a reunião ainda não foi feita nenhuma reunião online, né? Mas nós vamos, é uma ideia também que a gente pode estar colocando em prática, né, Conceição? É verdade. Aí a gente vai ter que ver uma plataforma que todos que possa juntar umas 30 pessoas, 40, né? Nós vamos pensar. É uma ideia, sim. Dona Neide já está com som? Pode falar? Não. Não. Você também falou que o que normalmente é abordado na reunião, né, Conceição? Você falou dos informes, né? E que a gente costuma trazer informações para poder até colocar, deixar os nossos idosos do fórum atualizados, né, bem informados com relação a tudo que está acontecendo, né? Isso. A gente, uma das partes são os informes da atualidade, né? Ele é diferente desse momento de formação, porque o momento de formação ele vai discutir uma legislação, um assunto de interesse. Agora, os informes, porque nós temos muito idosos, muito ativos, né? A dona Neide mesmo, ela é... Depois, se ela tiver oportunidade, ela vai se apresentar. Mas ela frequenta as reuniões do Grande Conselho, ela frequenta... que na cidade existe um órgão que chama Grande Conselho do Idoso, que é um conselho que discute a política do idoso na cidade, né? Os conselheiros, eles são eleitos pelos idosos da cidade de São Paulo. Esse ano, inclusive, está se discutindo como vai ser a eleição dos conselheiros para o Grande Conselho, né? Por conta da pandemia. A gente tem uns 6 idosos que são representantes da Zona Oeste. Dona Neide, no momento, ela não é conselheira, mas ela já foi conselheira, mas ela frequenta as reuniões. As reuniões do Grande Conselho aconteciam na Câmara Municipal, né? Então são abertas ao público, a todos os idosos. E a Dona Neide frequenta o GARMIC, que é uma organização que discute a moradia dos idosos, que luta por moradia para os idosos. Então, ela traz as informações. Aí, cada idoso que frequenta, por exemplo, a Marlene frequenta o Conselho de Saúde, então traz as informações. O seu Antônio frequenta... Aí vai trazendo as informações do que está acontecendo na cidade e a gente passa para os idosos que se interessam em acompanhar ou até em participar, né? Sim. Conceição, a gente já está com o nosso horário já adiantado, eu só queria, assim, para que você, porque nós estamos aí com ideia, né? A pesquisa ideia, que você desse uma geral com relação, bem rápida, né? Uma geral do que é a ideia, para as pessoas conhecerem, saberem o que está acontecendo, e aí para a gente poder estar encerrando, né? Porque o encerramento ia falar sobre esse grupo que você acabou de mencionar, mas aí a gente encerra com você mencionando o grupo, a pesquisa ideia, isso, por favor. O IDEA é a sigla de uma pesquisa que está sendo feita na cidade de São Paulo. O que acontece? A cidade está tentando ter o título, o selo, a gente fala o selo, Cidade Amiga do Idoso. Para isso, ela precisa cumprir etapas. Então, esse processo da cidade, ele começou lá atrás, em 2012. Então, ela vem aí 8 anos sendo avaliada e recebendo selos que a gente chama selos intermediários, né? Então,
o selo inicial, depois o selo intermediário, e agora ela quer o selo, o título definitivo de cidade amiga do idoso. Para isso, ela tem que cumprir uma série de coisas. E também os idosos são consultados. Então, por exemplo, vamos consultar os idosos. Como está o transporte? O transporte é bom, é acessível para o idoso, é de boa qualidade, os profissionais são respeitosos? Então, os idosos respondem essas perguntas. A resposta dos idosos vai dar uma nota para a cidade. Essa nota é que vai garantir ou não se a cidade vai receber o selo ou não, né? Então, o que acontece? Desculpa, meu telefone está tocando. Não tem problema. O que acontece? Nós estamos, neste mês, realizando a pesquisa que chama IDEA para conseguir esse selo pleno, né? O que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo a união de todos os fóruns da Leste para tirar os representantes da Leste para responder as perguntas. Então, os fóruns se reuniram, né, todas as reuniões virtuais, com a Secretaria de Direitos Humanos, que é a secretaria que está responsável pela pesquisa. Nós vamos mandar representantes, a Moca mandou vários representantes, inclusive o NCI Nosso Lar vai mandar representantes, né? Nós temos aí duas ou talvez 3 idosas que vão representar o NCI no grupo da Moca. E o grupo da Moca vai se juntar aos outros grupos da Leste e nós vamos formar um bloco Zona Leste. Esse bloco vai responder à pesquisa. A pesquisa vai ser feita por uma reunião através do WhatsApp. Então, nós vamos ter 2 técnicos que vão coordenar a reunião e 6 idosos em cada reunião. E vão responder as perguntas. Aí, essas perguntas todas da Zona Leste são as mesmas que vão acontecer na Zona Norte e na Zona Sul. No mesmo tempo, no mesmo horário, a cidade toda vai estar respondendo aquelas perguntas, os idosos da cidade toda. Só pode participar tendo mais de 60 anos, né? Aí vamos ter a resposta da cidade de São Paulo. Aí vai ter a pontuação da cidade para ver se nós vamos receber o selo Cidade do Idoso. A Zona Leste tem se preocupado de responder o que é bom ou o que está acontecendo para a Zona Leste. Então, o que a gente está tentando fazer é assim, se a condução, o ônibus é maravilhoso no Tatuapé, mas ele é péssimo em Guaianazes, a gente não vai dizer que ele é maravilhoso. Porque para a Zona Leste, ele não é maravilhoso. Ele pode estar parcialmente, né, resolvido o problema, mas não, a gente não vai dizer que está maravilhoso. Então, é um processo que a gente está construindo. Eu acho que é uma parte importante da trajetória do idoso na cidade, né? A gente defende que não basta ter o selo Cidade Amiga do Idoso se, de fato, ela não for amiga, né? O selo, para nós idosos, ele não significa muito, ele significa o quê? A nossa luta por melhores condições para os idosos. Então, melhores calçadas, conduções mais apropriadas, funcionários mais gentis, moradia. Então, tem vários aspectos que a gente vai responder. Então, isso está acontecendo também. Uma coisa também que eu queria colocar, Margarete, não quero me alongar, né? Que nesse ano nós vamos ter as eleições para o Grande Conselho do Idoso. Sim. Né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tiver as informações, nós vamos passar. Seria interessante que os idosos acompanhassem, porque nós vamos eleger idosos que vão nos representar por um período de 2 anos pela cidade toda e pela Zona Leste, né?
Então, a gente precisa conhecer os candidatos, nem que seja virtual, para exercer o nosso direito de voto, né? Sim, sim, é importante isso. Com relação à ideia que você falou, o benefício dessa pesquisa, né, de tudo isso que vai ser feito, de tudo isso que vai ser construído, não vai beneficiar, vai beneficiar todo mundo, né? Não só os idosos, né? Porque essa conquista vai ser de todos, não é verdade? Assim, o foco é no idoso, né? Mas é claro Sim, que tem uma calçada acessível ao idoso, exatamente, é isso que ela é eu quis acessível para a dizer, mãe, para a para criança. todos, né? É que, assim, é uma forma, né? É um título, Cidade Amiga do Idoso, mas é óbvio que ela vai ser uma Para todo mundo poder se engajar nisso, né? Por isso que eu disse isso. isso. É, então, Conceição, nosso horário já está avançado, né? A gente gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer a dona Neide também, porque ela tentou até conseguir entrar, mas ela trouxe bastante informação, muitas coisas que nós falamos aqui, que você falou, foram informações trazidas por ela, né? E agradecer por ela ter tido essa iniciativa, porque nós estamos aqui hoje com essa live falando do fórum, foi porque quem começou tudo lá foi ela, né? A iniciativa dela. Exatamente. Então, agradecer pela dona Neide, por essa ideia que ela teve, né? E você, por ter, né, se colocado à disposição aqui para estar com a gente, tá bom? Muito obrigada, foi bem esclarecedor. As pessoas têm os comentários aqui das pessoas, todo mundo gostando bastante, tá bom? E numa próxima oportunidade também, com certeza, nós chamaremos você para conversarmos um pouquinho mais, tá? E agradecer pelas pessoas que participaram também, né? Todos eles que contribuíram com perguntas, que contribuíram com os comentários deles, tá bom? Eu quero também agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa do NCI Nosso Lar, deu visibilidade para o Fórum Moca, né, para algum idoso que está hoje nos atendendo, que seja ligado ao NCI. Nós vamos mandando notícias via Margarete, via Rosana, da montagem desse grupo de WhatsApp. Sim. Eu quero agradecer de público, né? Vamos aos agradecimentos. A Casa de Clara, que nos cede mensalmente o espaço. Agradecer a todos os parceiros, eu não vou ficar citando nomes, porque, como eu já disse anteriormente, aí vou me esquecer de algum e vou cometer uma gafe. Mas, assim, a gente tem muitos parceiros, vários serviços que atendem idosos na Moca, são parceiros, os idosos frequentam, as colegas assistentes sociais que trabalham nesses serviços, que tem todo um trabalho para explicar para os idosos, para fazer o convite, para acompanhar no fórum. Então, meu agradecimento às colegas, né? E meu agradecimento principalmente a você, idoso, que ficou aí com a gente um pedacinho dessa tarde. Não posso deixar de colocar, que é como disse a Margarete, que se a gente hoje está falando em nome de um Fórum Moca, isso se deve, vamos pôr, 90% à pessoa da dona Neide, né? Que é uma batalhadora, né? É uma pessoa muito presente na questão do idoso, é uma pessoa que não mede esforços para representar o Fórum Moca em qualquer situação. Infelizmente, hoje ela teve um problema, não pôde participar, mas ela está junto com a gente na ideia, e ela vai, numa próxima oportunidade, a gente volta e conversa mais, tá certo? Então, eu quero deixar meus agradecimentos, pedir que todos fiquem em casa, na medida do possível, né? E cuidem, para que a gente possa, quem sabe, uma vacina no ano que vem, ou final desse ano, e aí a gente se encontrar, fazer um abraço coletivo, fazer uma grande festa no fórum, tá? Isso, com certeza. Um Beijo, beijo, Conceição. um beijo para todos e muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Tchau. Dona Neide, que nos ouve, beijo. É verdade. Beijo, dona Neide. Nós vamos fazer uma nova live e a senhora vai falar tudo que a senhora precisava falar aqui, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.